Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma moeda lançada 5 vezes consecutivas é independentes. Calcule a probabilidade de serem obtidas 3 caras nesses 5 lançamentos. E aqui eu vou acrescentar, né? Calcule a probabilidade de serem obtidas exatamente 3 caras, tá? Aqui não é obtidas 3 caras, obtidas exatamente 3 caras. Exatamente 3 caras. Por que eu estou falando isso? Porque se eu obtivesse 4 caras, eu também teria obtido 3 caras automaticamente. Se eu tivesse obtido 5 caras, eu também teria obtido 3 caras. Então eu não quero obter simplesmente 3 caras, eu quero obter exatamente 3 caras. E nessa lâmina aqui eu vou colocar a primeira resolução. Vou fazer essa questão resolvida de duas formas. Aqui eu vou colocar a primeira forma, tá? A primeira resolução. Essa primeira resolução vai ser estabelecida a partir do conceito de probabilidade. Conceito esse que diz que probabilidade de um certo evento é dado pelo número de situações favoráveis em relação ao número total de resultados possíveis. Esse é o conceito, é a fórmula do significado de probabilidade. E aí eu vou primeiro para, então, esses casos favoráveis. Olha só, eu vou lançar a moeda 5 vezes e eu quero obter 3 caras. Então, vou pensar assim, ó, eu quero 3 caras. Eu quero cara... Deixa eu colocar para ti assim um código antes, tá? Eu vou colocar aqui, ó, que cara... Para cara, eu vou usar a letra K. E para coroa, eu vou usar a letra C. Então tá aí o código. Aí eu tenho que ter 3 caras. Então, tipo, cara, cara, cara. Como exatamente 3 caras, as outras duas obrigatoriamente ser coroas. Mas nota que poderia ser em outra ordem. Poderia ser cara, depois coroa, coroa, cara, cara. Podia ser também coroa, cara, cara, coroa e a última cara. Podia ser cara, cara, coroa, coroa, cara e assim por diante. Eu posso ter vários movimentos, né? Sempre eu terei 3 caras e 2 coroas. Então, na realidade, todas as possibilidades se resumem no embaralhamento dessas 5 letras. Né? Eu vou embaralhar essas 5 situações. Então, os casos favoráveis, eles decorrem do quê? Das permutações desses elementos. Vou colocar para ti aqui, ó, a fórmula das permutações com repetição, para tu lembrar. P de N, aqui A, B e C, que são as repetições. Aí eu tenho fatorial do todo, fatorial do N, fatorial do total. E embaixo, os fatoriais das repetições. Repetição A, B, C e assim por diante. Lembrando que esse A, B e C é a quantidade de repetição. Então, voltando para cá, eu tenho P de 5 elementos, que é o total, e as repetições, 3 caras e 2 coroas. Colocando isso na fórmula, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Vou simplificar isso abrindo o 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes o 3, segurando o 3. Aí eu tenho aqui 3 fatorial e 2 fatorial no denominador. Por cancelamento, eu tenho aqui, ó, 3 fatorial cancelando com 3 fatorial, era isso que eu queria, por isso eu abri até o 3. 5 vezes o 4 é 20. Divide por 2 fatorial, que é 2, né? Lembra que esse 2 fatorial aqui é 2 vezes 1. E aí eu tenho 10. Então, eu tenho 10 situações favoráveis. Então, eu já posso dizer aqui, ó, que a probabilidade do evento favoráveis sobre o total, os favoráveis são 10. Agora, em relação ao total. O que é o total? Bom, o total, eu tenho que considerar todas as possibilidades dessas moedas. 1, 2, 3, 4, 5. Tem aí 5 lançamentos. O que pode acontecer no primeiro lançamento?
Bom, no primeiro lançamento pode acontecer duas coisas, ou cara ou coroa. Duas possibilidades. Aqui também duas possibilidades. Na terceira moeda, duas possibilidades, cara e coroa. Na quarta, cara e coroa. E na quinta, duas possibilidades, cara e coroa. Multiplico isso, né? Princípio fundamental da contagem. Eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Eu tenho 32 situações, 32 possibilidades no todo de resultados. Então eu tenho 10 de 32. Posso aí simplificar isso, né? Por 2 e encontrar 5 de 16. Então, isso aí é um caso. Outro caso. Outra resolução que eu posso aplicar aí. Eu posso resolver essa questão usando probabilidade binomial. A probabilidade binomial exige duas condições, de certa maneira. Deixa eu colocar aqui numa outra lâmina para tu aproveitar mais. Olha aqui. Eu vou acrescentar aqui, né? Probabilidades seriam obtidas exatamente 3 caras. Eu vou colocar de novo aqui, ó. Exatamente 3 caras. E aqui eu vou fazer uma outra resolução. Vou colocar aqui como segunda resolução. Essa segunda resolução, ela vai ser feita pela ideia de probabilidade binomial. Ok. E aí o que diz a probabilidade binomial? Bom, a probabilidade binomial, de certa maneira, exige, né, ou ela envolve uma situação com duas situações básicas. A primeira delas, que o resultado do experimento, ele é dividido em duas situações. Então ele é duplo, né? Só tem duas respostas possíveis. Então o resultado é sim ou não, vamos dizer assim, tá? É sim ou não. Sucesso, fracasso ou dia e noite, masculino, feminino, quando o resultado só tem duas possibilidades. Ou eu posso pensar também como situação de vermelho e o resto tudo não vermelho. Então, a probabilidade binomial, ela tem essa prerrogativa de o resultado, a probabilidade de uma coisa e de ocorrer, né, de ocorrer essa coisa e a probabilidade de não ocorrer essa coisa. Bom, e uma outra ideia que cerca a probabilidade binomial, que o objetivo normalmente é calcular a probabilidade de acontecer alguma coisa k vezes, algumas vezes. É como se eu fosse, vamos supor, fazer 6 tentativas de acertar um alvo, né? 6 tentativas de acertar um alvo. E aí eu posso calcular a probabilidade de acertar exatamente 4 vezes o alvo. Ou a probabilidade de acertar 5 vezes o alvo, ou acertar 2 vezes o alvo. Então, a probabilidade de acontecer k vezes, um certo número de vezes. Então, basicamente é assim que eu reconheço uma probabilidade binomial. Existe o sim e o não, e eu quero calcular a probabilidade de ocorrência de algumas vezes. É o que diz aqui. Probabilidade de ter 3 caras, ou seja, as caras vão acontecer 3 vezes, enquanto em 5 vezes, em 5 lançamentos. Tá? Então, esse é o formato. Bom, e aí a probabilidade binomial, ela tem uma expressão que define. Como se fosse uma fórmula. Então, vou colocar aqui, ó.
probabilidade de ocorrência de alguma coisa k vezes é dado pelo número binomial n na classe K, que multiplica P elevado na K e que multiplica Q elevado na N menos K. Bom, mas o que é esse N, o que é esse P e o que é esse K? O K é o número de vezes da ocorrência, tá? Número de vezes que eu quero que aconteça. Número de vezes. Nesse caso aqui, o meu K é 3. Eu quero que aconteça 3 caras. O N é o total de tentativas. Então, é o número total de tentativas. O P é uma probabilidade. É a probabilidade de ocorrência. Então, a gente chama isso de probabilidade do sucesso. Qual é o sucesso? Sair cara. Eu quero, né, que sejam 3 caras. Então, o sucesso é sair cara. Então, probabilidade do sucesso, probabilidade de sair cara. E o que também é uma probabilidade. Aí é a probabilidade do fracasso. É a probabilidade do insucesso, é a probabilidade de não sair cara. Automaticamente vai sair coroa. Probabilidade do fracasso. Ok. E aí eu vou aplicar isso. Probabilidade de acontecer 3 vezes cara é dado por número binomial de n. O n é 5, né? Não coloquei aqui, ó. N igual a 5. Então aqui é 5 e o k é 3. 5 na classe 3 vezes a probabilidade do sucesso. Bom, probabilidade de sair cara. Qual é a probabilidade de sair cara? É 1/2. Então, P é 1/2. Eu tenho metade de chance de sair cara, metade de chance de sair coroa. P igual a 1/2. Então, aqui é 1/2 elevado na K. O K é 3, 1/2 elevado ao cubo, elevado na terceira potência. Vezes o Q. O Q é a probabilidade do fracasso, ou seja, não sair cara. Bom, não sair cara também é 50%, também é 1/2. Elevado na N, aqui o Q também é 1/2. E aí é elevado na N menos K. Lembra que o N é 5 e o K é 3. 5 menos 3, 2. Então aqui é 1/2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1/2 elevado ao cubo vezes 1/2 elevado ao quadrado. Já posso juntar isso, né? Isso é 1/2 elevado na quinta potência. Conserva a base, soma expoente. Vezes. Aí eu tenho esse 5 e 3 aqui para fazer. P de 3 igual. Aí o que é esse número binomial de 5 e 3? Bom, eu preciso te mostrar a fórmula do número binomial, que ela é parecida, né? Dá para dizer que é a mesma das combinações. Olha só aqui, ó. N e K. Vai ficar fatorial do N em cima, embaixo fatorial do K, e do lado a diferença, N menos K fatorial. É a mesma, né, a fórmula das combinações. Então, aplicando isso, aqui eu tenho 5 e 3. Em cima, 5 fatorial. Embaixo o K, que é 3, 3 fatorial. Do lado a diferença, 5 menos 3, 2, 2 fatorial. Abro o 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes 3, segura no 3. 3 fatorial, 2 fatorial. Cancelamento de 3 fatorial com 3 fatorial. Restou para mim ali 5 vezes 4, 20. Sobre 2 fatorial, que é 2. 20 sobre 2, 10. Então, esse número binomial aí resultou 10, então aqui é 10. Então, aqui eu tenho probabilidade de acontecer 3 caras. 10 vezes 1 na quinta é 1. 2 na quinta é 32. E aí, de novo, né, eu obtenho o mesmo já
da outra lâmina, 10 vezes 1, 10, divide por 32, né, que é 1 vezes 32, 32. E aí, simplificando isso por 2, resulta 5,16. O mesmo resultado obtido na outra lâmina. Ok? Então era isso. Eu espero que essas duas resoluções contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.